Fala galera, bem-vindos ao canal Pensando Renda. Eu sou o Rafael, investidor pessoa física, e vamos para mais um vídeo aqui do canal, vídeo sobre vale a pena realmente investir em estatais? Elas que estão aí bastante em pauta essa semana, causando bastante queda aí por conta de ruídos políticos. Nos últimos 30 dias aí o Ibov já caiu cerca de 8,5%. E eu quero comentar aqui um pouquinho com vocês sobre o risco de investir, tá? O vídeo tá valendo muito a pena e eu peço a vocês que fiquem até o final, tá? Vou compartilhar um estudo bem bacana que eu fiz aqui e compartilhar um pouquinho sobre minha estratégia, sobre como eu me posiciono referente a estatais, fechado? Já peço também para vocês que deixem o like, se inscrevam no canal, fortalece bastante aqui o trabalho, tá? E vocês conseguem ver a trajetória dos meus investimentos aqui, que já tem me gerado 20% de rentabilidade nesse ano, fora os 10% quase em dividendos, fechado? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Quem tem acompanhado os noticiários aí deve ter ouvido bastante falar sobre a tal lei das estatais, né, que o atual governo eleito quer flexibilizar para poder fazer uma indicação ali na gestão da Petrobras a princípio, né? E o que isso representa, uma vez que está em pauta aí BNDES, Petrobras, que teoricamente são empresas que pelo menos eu aqui no canal menciono pouco, não invisto pelo setor. O impacto é realmente no direcionamento que o governo passa a demonstrar que vai ter durante o mandato, que é de interferência nas empresas estatais, né? E quem acompanha aí as empresas estatais sabe que os resultados delas, enquanto usadas pró-governo, são infinitamente menores do que quando elas são dirigidas ali pró-mercado, né? Então isso abre uma interpretação para o mercado, para os investidores, de que os próximos 4 anos vai ser de um terror, vai ser de indicações de nomes por interesses, que geralmente a gente sabe que não são dos mais benéficos para as empresas, e por isso o mercado condena bastante e, consequentemente, causa uma queda generalizada nos ativos, porque o risco de se investir no Brasil aumenta com um governo demasiado populista, né? Então, isso aqui num primeiro momento pode representar algo pequeno, mas o mercado em si que projeta, precifica futuro, já começa a se posicionar defensivamente a isso. E aí por isso que os investidores acabam fugindo das estatais para tentar alocar melhor o seu dinheiro e talvez não perder tanto o rendimento dos seus investimentos, né? A Petrobras aqui foi uma que caiu cerca de 30%. Em menos de 60 dias ali, ela estava cotada em 33,13 lá, dia 21 de outubro, e agora, menos de 60 dias depois, ela está cotada a R$23, e continuando a tendência de interferência, muito provavelmente essa tendência de queda deve aumentar. E aí, falando um pouquinho de uma empresa que a gente tem na carteira e que está muito enquadrada com a estratégia de investimento em dividendos que a gente prega aqui no canal, temos o Banco do Brasil, que foi alvo ali de um comentário recente do governo eleito, que até então era candidato, né, que no evento ele disse que era preciso enquadrar o Banco do Brasil e que, embora não quisesse que os bancos públicos tivessem prejuízo, eles também não poderiam ter os mesmos lucros dos bancos privados, né? Então é um direcionamento aí muito contrário ao que o Banco do Brasil tem representado ultimamente, que são lucros equiparados ali aos bancos privados e com projeções sempre crescentes. É um cenário muito promissor do Banco do Brasil, uma vez dirigido sem interferência, né? E aí é comum a gente acabar vendo opiniões como essa aqui no mercado, como o do chefe estrategista aqui da Empíricos, Felipe Miranda, em que é questionado se vale a pena correr o risco de continuar investindo em estatais aí durante o governo, e ele menciona que não, porque ele vê muito risco ali nas estatais, e ele até menciona que está explícito ali no programa de governo e nas intenções que essas empresas estatais vão ser utilizadas para fazer política pública, né? E a gente tem até uma prévia aí, o último ano, o ano de 2022 em si, foi bastante conturbado quando o atual presidente começou a fazer movimentações ali voltado à política pública para angariar voto e tentar se reeleger, né? Então,
Isso é algo que realmente mexe muito com o mercado. Mas apesar dele ser muito pessimista e eu não concordar com ele em 90% do que ele diz aqui, acho que quando ele menciona que está explícito as intenções do governo e a tendência de utilizar as empresas para fazer política pública, eu acho que é um cenário que a gente precisa avaliar durante os nossos aportes, durante os nossos investimentos. Então, talvez precisemos ali ser um pouco mais rigorosos com o preço que estaremos pagando nesses próximos 4 anos, exatamente por conta do risco, uma vez que a decisão seja por investir em estatal. Mas aí, trazendo um pouquinho aqui o cenário do Banco do Brasil, ele recentemente chegou ali nos R$43 com relação a preço e desde então ele caiu bastante, chegando aí nos R$31,86, preço muito parecido ali com os da época de pandemia, onde ele oscilava bastante entre R$28 e R$32. Então isso aqui demonstra claramente que o mercado precifica geralmente essa tendência ruim que o governo ou qualquer coisa que não seja favorável à companhia aconteça, né? O que a gente geralmente não tem a certeza é se o mercado já precificou tudo, e isso é algo que a gente nunca vai acertar, se já caiu tudo que tinha para cair, ou se o mercado tá ali, opa, cheguei nos 32, vai chegar nos 28, vai chegar nos 26, vai chegar nos 25. É algo que realmente é imprevisível, né? E por conta disso é importante a gente investir com estratégia, tá? Então, respondendo a pergunta, vale a pena investir em estatal? E a minha resposta é depende. Do que? Do preço apenas. Então, tudo se justifica pelo preço. Eu compraria talvez uma empresa que pode ter quedas nos lucros nos próximos anos pelo seu preço que está no topo histórico? Não compraria, mas se ela está nas suas mínimas históricas ali, pode ser que sim, eu já começo a estudar. Então, o preço aqui, ele é o que dita a decisão. Claro que não só isso, né? Pressupondo que você conhece a empresa que você está investindo. Não são todas as estatais, como eu falei, Petrobras, eu fico um pouquinho longe por conta do setor. Mas, por exemplo, um Banco do Brasil, a depender do preço, para mim faz muito sentido. Então, tudo vai depender da sua estratégia. Se você tiver investido com estratégia, você vai passar por esses 4 anos comemorando alta, porque você fez bons investimentos, ou você vai passar esses 4 anos comemorando baixas, porque você se programou para comprar e montar uma posição relevante, e cada vez que cai mais, você consegue aumentar e chegar mais próximo ainda da meta que você estipulou. E aí eu queria compartilhar um pouquinho um estudo aqui que eu fiz sobre o Banco do Brasil exatamente, tá? E aí já faço o disclaimer de que não é recomendação de compra ou venda de nenhum ativo do mercado financeiro, tá? É apenas aqui a minha estratégia de investimentos para o Banco do Brasil, por exemplo, para os próximos 4 anos. O Banco do Brasil, para o ano de 2022, ele tem um lucro líquido projetado de 30,5 bi. E isso é algo divulgado por eles mesmo, tá? A gente consegue aqui ver nesse fato relevante postado na última divulgação de resultados, onde o lucro líquido ajustado é de 30,5 bi a 32,5. Eu tô indo aqui para o mais pessimista, né? O número de ações a gente consegue pegar aqui no Status Invest, nesse campo aqui de número total de papéis, tá? O payout de 40% a gente também tem divulgado pelo banco, aqui nesse fato relevante lá do começo do ano, disponível também no RI do Banco do Brasil. E aí a gente consegue, com esses dados, fazer o dividendo por ação, que é nada mais nada menos que o lucro líquido dividido pela quantidade de ações, para a gente saber qual é o lucro por ação, vezes o payout, que é o percentual distribuído ali desse lucro como dividendo. E aí a gente chega no valor de R$ 4,26 de dividendos a distribuir por ação. E considerando R$ 4,26 por ação, qual seria o preço teto se eu quisesse ou se eu tivesse uma meta de percentual de dividendos sobre o investimento de 7%? Seria 60,82. Como que eu chego nesse cálculo? Divido esse dividendo por ação aqui por 7, multiplico por 100. Chego no preço teto. O que quer dizer esse preço teto?
se eu pagar até R$ 60,82, eu tô dentro da minha meta de investimento, que é receber no mínimo 7% de dividendo ao ano. Por que eu coloco 7 aqui e não 6, que é o que geralmente eu divulgo para vocês? Tá começando a circular no noticiário também notícias sobre reforma tributária. O governo deve se movimentar com relação à reforma tributária. E toda e qualquer forma de arrecadar vai ser cogitada e pode entrar em pauta. E a gente, num cenário recente, a gente viu que fez bastante alarde no mercado, cenário de tributação de dividendos. Vai tributar 15% do dividendo ali como uma forma de arrecadar mais. Acabou que não aconteceu, mas eu não acho difícil que nessa pauta aí de reforma tributária novamente a gente venha ter, não que deva acontecer definitivamente, mas sabendo da possibilidade, talvez eu já possa me posicionar a cobrar isso no meu preço teto que eu estou buscando. Então é assim que você se posiciona com relação a quanto eu posso pagar. Rafa, eu gostaria de um percentual maior, eu gostaria de um percentual talvez ali, a renda fixa está dando mais de 10%, eu queria no mínimo ali um 10% ao ano. Ok, seu preço teto então é R$ 42,58. E aí, galera, eu compartilho exatamente como faz o cálculo para vocês conseguirem aí também calcular da forma que vocês acharem que faz mais sentido para vocês. O conhecimento aqui não é para mim, é definitivamente para que vocês consigam ter maior controle e maior possibilidade de montar uma estratégia de investimentos vencedora aí. Fechado? Mas voltando aqui para o raciocínio, o Banco do Brasil está com preço hoje de R$ 31,86, tá até aqui no Status Invest. Sobre o preço de R$ 31,86, para bater minha meta de 7% ao ano de dividendo, o banco precisaria pagar no mínimo R$ 2,23 por ação para eu bater essa minha meta. Já é visível aqui que é uma redução de quase metade do que ele está pagando. E quanto o banco precisaria lucrar para pagar esses R$ 2,23 que eu preciso para cobrir esse investimento, para estar dentro da meta, esse investimento que eu fiz pagando R$ 31,86 no Banco do Brasil? O banco precisa dar de lucro no ano cerca ali de 16 bi. Ou seja, o banco ele tem uma margem de queda de lucro, se eu comprar ele hoje a R$ 31,86, de 48%, e ainda assim ele vai estar dentro da minha estratégia. Então, qual que é o racional aqui? E aí, falando de Banco do Brasil especificamente, por mais que o governo nos próximos 4 ou 8 anos, se reeleito, tenha políticas populistas que impactem ali no resultado do banco em si, a gente ainda tem uma margem desse lucro que ele tem dado ultimamente cair 48% e ainda vai estar dentro da estratégia. E a gente tem um agravante também, que aqui a gente está já talvez precificando uma possível taxação de dividendos ali de 15%, e tem mais um agravante de que se o cenário ir piorando, mais barato vai ficar e, consequentemente, essa margem de queda de lucro vai aumentar, de forma que o preço que você vai estar pagando justifica aquele resultado menor que o banco vai ter e talvez você nem tenha tanto impacto nos dividendos. E aí, mais um ponto muito relevante é de que, na história recente de governo esquerdista, o Banco do Brasil não performou mal nestes anos. Então, esperamos que esse cenário pessimista que a gente está projetando aqui seja muito fora da realidade para acontecer, que é cedo para dizer, mas eu acredito que é bem fora da realidade de acontecer nessa proporção. Mas se acontecer, muito provavelmente esse preço aqui vai apanhar mais e aí vai jogar mais para baixo, e o lucro líquido vai poder ser menor e assim sucessivamente. Outra informação relevante também que conta na estratégia é de que eu não vou investir no Banco do Brasil ali ou na Bolsa de Valores em si por apenas 8 anos ou por apenas 4 anos. Vou investir durante 20, 30, 40, 50 anos. Então, tem muito governo para passar, tem muito bom resultado, tem muito mau resultado para acontecer ainda. Então, quanto mais tempo eu me manter ativo desse investimento, uma hora ele se paga e a partir dali ele começa a virar só lucro
E aí, a partir dali, talvez o quanto ele vai pagar já não seja nem mais tão relevante, porque ele já pagou 100% do que eu investi ali, tudo que tá caindo é lucro, né? E se tratando de um banco efetivamente que tem ali mais de 200 anos de vida, realmente para mim é um investimento que faz muito sentido, tá? Mas me diz aí, quero ouvir de vocês, como vocês estão se portando aí com as estatais, estão ficando longe, estão aproveitando para investir, faz sentido isso que eu tô falando, não faz? Tentei explicar aqui bem devagar para vocês pegarem o raciocínio, deixa alguma dúvida se ficou alguma dúvida, tá? Mas era isso que eu queria compartilhar com vocês. Cada caso é um caso, não dá para generalizar, não dá para colocar todas as estatais no mesmo bolo, não dá para falar que nenhuma vai ser impactada, não dá para falar que todas vão ser impactadas, mas dá para talvez ali escolher uma, duas e ir investindo mensalmente, gradativamente, com cautela, com estratégia e construindo ali sua posição de forma que no futuro seja muito proveitoso. Fechado? Não deixa de deixar o seu like, se inscrever no canal para contribuir aí, fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que as pessoas não façam besteira com os investimentos, né? E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.